Olá, eu sou a Stephanie Ingrid e estamos iniciando mais uma edição do podcast Associado em Foco. E nessa edição eu tenho o prazer de receber 3 empresárias que vai compartilhar todo o seu conteúdo e sua bagagem com a gente. Então, apresentando de início a Ariane, ela é responsável pela gestão comercial da empresa Tributo Justo, certo? Certo, hoje eu tô ali na linha de frente, né, do nosso setor comercial como um todo. Então é um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a sua participação. A Ariane, ela é a Tributo Justo, é uma empresa brasileira especializada em recuperação de crédito tributários, com atuação nacional e o foco em soluções administrativas, certo? Isso, hoje a gente atua aí a nível Brasil, né, eu não digo recuperação como um todo, mas soluções tributárias, porque levando em consideração reforma tributária, atualizações de informações contábeis aí contínuas, inclusive hoje a gente está com julgamento em pauta, que estamos com muita expectativa, né, a favor do contribuinte, então essa é a ideia. A gente está sempre presente nesse mercado, tanto jurídico quanto contábil, trazendo soluções de benefício para o empresário a nível Brasil como um todo, né. Muito bom, obrigada. Nada. A nossa segunda convidada é a Andressa Guedes. Ela é arquiteta especializada em arquitetura da construção e é fundadora da Inconarc Arquitetura. Olá, pessoal. Obrigada, antes de mais nada, pela oportunidade. E é basicamente isso, né? Eu sou especialista em arquitetura da construção, né? Também trabalho com design de interiores. Tenho uma equipe bem vasta aí para atender todo mundo aí, seja qual nicho for. Muito bom, obrigada pela sua participação. E a nossa terceira convidada é a Viviane Cerqueira. E ela faz a diferença na vida de criança, adolescentes e adultos com TDAH. Oi, pessoal, obrigada aí pela oportunidade. Hoje eu sou neuropsicopedagoga clínica, né? Eu atuo com avaliação e intervenção de crianças, adolescentes e adultos com transtorno do neurodesenvolvimento e transtorno de aprendizagem. Legal, Viviane. Conta pra gente como iniciou a sua trajetória. Bom, na verdade, eu iniciei como neuropsicopedagoga faz mais ou menos uns 3 anos, né? Em 2022, eu sempre fui da carreira CLT, depois funcionária pública, e aí eu tenho 2 filhos, né, uma de 21 e um de 16, e chegou um momento que eu falei, eu tô muito mãe, né, então eu vou cuidar um pouquinho de mim, eu tinha um pouco de fazer algo que eu gostaria para mim e que eu me sentisse prazer. Então surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade a USP surgiu com a Univesp, que é uma faculdade híbrida, então eu entrei para fazer e passei no vestibular, fiz pedagogia, mas não era aquilo que eu queria. E aí eu vi a oportunidade na neuropsicopedagogia que eu fiz após, que eu poderia atender, né, esse público, que é algo que eu gosto, né, de atender pessoas com transtorno de aprendizagem, de neurodesenvolvimento, que é um transtorno neurológico. E aí eu fui estudando, fazendo os cursos, e aí eu entrei, aloquei algumas salas, e hoje eu atendo no consultório ali na Salgado Filho, né, de fazem 3 anos, e é algo que eu gosto de fazer porque é prazeroso, né, você vê a criança chegar, o adulto com uma dificuldade, e quando a gente lida com a criança, a gente pega a família, então a família vem frustrada porque ela idealizou o mundo ali ideal para ela, um filho ideal, e quando ela percebe que aquele filho não está dentro da expectativa dela, e ela chega no patamar dentro da escola, ou até mesmo ela vê ali que não é aquilo que ela sonhou, então a gente primeiro lida com a frustração da família, e depois a gente vai lidando. É um passo de cada vez, né? É um passo assim aos poucos, você vai pegando a criança ou o adulto e vai construindo até que ela consiga caminhar com as próprias, criando estratégias, né? Sim, muito bacana seu trabalho e tem muita influência, né, aqui na cidade. Tem. Eu acho que com a demanda que aumentou, né, ultimamente, no começo eu pensei que eu não teria muita procura, mas o transtorno como o TEA e o TDAH, eles têm crescido bastante. E isso impacta a pessoa, a criança ou o adulto, a longo prazo. Né? Se você não trata a criança ali quando ela é pequena, ela vai chegar no momento que ela não vai se desenvolver. Né? E hoje a gente tem, por exemplo, o autismo, ele tem 3, a gente fala suporte, nível 1, 2 e 3. Né? 1 ainda ele tem as suas dificuldades, mas o 3, se você não lidar, as consequências são bastante
impacta muito na vida social, né? Principalmente da família. E o TDAH também eu tenho bastante procura, principalmente de pessoas adultas, porque a pessoa descobre, ela sempre teve algo diferente, mas ela não sabia o que era. Né? E quando você descobre que você tem um transtorno, isso se torna muito mais fácil, porque você vai lidar com as suas frustrações e vai criar estratégias. E quando você descobre e cria essas estratégias, pronto, aí você consegue. E hoje eu acredito que o número deve ser maior da descoberta do TDAH quando é adulto. Sim. Hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho um adulto que ele percebeu, porque ele hoje trabalha no aeroporto, mas ele não tem nada a ver com a inteligência. Às vezes a pessoa pensa, eu sou burro, eu não consigo. Não, é uma questão de neurológica. Então, o que a gente atua? Na parte de, quando a pessoa tem TDAH, ela não consegue planejar, ela não tem organização. Ela tem as ideias, mas ela não consegue organizar. Né? Então, o que a gente trabalha é essa parte de organização, de planejamento. O TDAH, ele não tem cura, né? Ela vai ter que lidar com isso o tempo todo. Então, a gente analisa o cenário que a pessoa, o adulto, está inserido e a gente vai traçando estratégias, né? Primeiro, a gente tem que levantar a autoestima dessa pessoa, porque ela vem depressiva, ela vem com a baixa autoestima, é uma pessoa que ela sempre tentou fazer coisas, mas ela volta para trás, né? Ela não consegue seguir um curso, ela volta. Não consegue finalizar. Não consegue finalizar nada. Então, primeiro a gente lida com isso, né? E é um trabalho bem gratificante, né? Porque você lidar com pessoas e com a vida dela. Sim, muito importante. E o que você tem hoje na sua clínica de diferencial? Bom, hoje eu atuo, na verdade, com parcerias, né? Eu tenho meu consultório, mas eu tenho uma parceria de fono, de psicólogas, de outros terapeutas para me ajudar nesse conjunto. Então, por exemplo, se às vezes a criança ou o adolescente, o adulto, ele vem para mim, eu faço avaliação quando ele não tem o diagnóstico. Eu não diagnostico. Eu faço o processo de avaliação e encaminho ele para um psiquiatra ou um neuropediatra. E aí eles vão finalizar em cima daquele trajeto que eu fiz. Então, muitas das vezes a gente se comunica. O que aconteceu com o paciente. Às vezes eu acompanho na escola também, com a coordenação da escola, para a gente ajustar. E o meu diferencial é esse, acompanhar em todos os âmbitos, ou seja, na escola, ou conversar com outro terapeuta, né? Um acolhimento, assim, próximo da família, né? Porque não é uma coisa rápida. Às vezes a pessoa vem, eu tenho esse transtorno, eu vou melhorar daqui um mês? Não. Eu ia te perguntar exatamente isso. Demora um tempo para o diagnóstico? A avaliação eu faço mais ou menos em 8 semanas, a gente tem vários testes que a gente coloca, mas aquilo não é uma definição, é só um caminho. Então, eu peço para que ele faça no psicólogo e no neuro, porque precisa ser avaliado também a parte clínica médica, que é o médico que vai atestar se você tem transtorno ou não. Eu faço só a investigação. Dentro daquilo que eu coloquei, se naquele padrão ele apresentou os itens que é para o transtorno do neurodesenvolvimento, então o médico ele vai entrar com a parte dele e o psicólogo também. Aí a gente vai chegar numa conclusão. Isso demora meses, às vezes anos, porque eu não posso só testar que a pessoa tem um TDAH. Hoje, muitas das pessoas, elas confundem os sintomas. Às vezes a pessoa tem um sintoma que é de um TDAH, mas é porque ela está passando uma dificuldade emocional. Ou ela está sobrecarregada, né? Todo mundo hoje tem TDAH, né? Então, se fosse assim, todo mundo tem algum sintoma que tenha TDAH, mas isso não significa que você tenha. Então, a gente segue o padrão hoje, que é o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, né? E lá está descrito tudo que a pessoa, para ter um TDAH, o que ela precisa ter. Se num daqueles itens ela não tem, então ela não é portadora do transtorno. Ela pode ter um dos sintomas, mas não significa que ela entendeu? Vai depender da quantidade. Vai ter da quantidade, então assim, demora o diagnóstico. O diagnóstico vem do psiquiatra e do neuro. Muito bom. E conta pra gente, o que você acha de maior desafio na sua área? O maior desafio, bom, no começo, o meu maior desafio foi entrar, como eu falei pra vocês, eu sempre fui CLT e funcionária pública. Um dos maiores desafios. Porque, querendo ou não, por mais que você seja uma terapeuta, você empreende. Então, você tem que entrar no mercado, entregar um bom resultado, né? Você tem que acolher essas famílias, né?
Então, assim, eu não posso lidar de qualquer maneira, porque ali tem o futuro de uma pessoa, né? Tem crianças ali que vêm depressivas para mim, então eu não posso fazer algo de qualquer maneira, né? Então, eu acho que o desafio um dos desafios também que eu acho que é o seguinte: eu posso ter 5 crianças com TDAH, mas são personalidades diferentes. Então, a estratégia que eu tenho que lidar com cada um é diferente. Por mais que eles tenham o mesmo transtorno, a personalidade é diferente. Então, eu tenho que montar um plano para cada um. Eu não posso montar um plano para o Matheus, sendo que para Bruna, ela também tenha, mas não vai funcionar o que eu fiz para o Matheus. Então, eu tenho que conhecer a criança. Primeiro, eu conheço ela, eu chamo ela para mim, ela tem que sentir confiança e aí a gente vai trabalhar junto. E o seu público hoje são mais crianças? São crianças de 10 a 15 anos, eu tenho também um adolescente de 16, eu tenho 2 adultos e a maioria entre 10 e 12 anos. É bom que você consegue intercalar algumas faixas etárias de idade. Sim, sim. E são públicos totalmente diferentes. Então, assim, eu tenho que trabalhar, cada sessão eu trabalhar de uma maneira diferente, entendeu? Legal, Vivi, obrigada por compartilhar. Bom, Andressa, conta pra gente como iniciou sua história pessoal e profissional. Maravilha. Eu comecei a faculdade, né, muito cedo, com 17 para 18 anos, né, então eu estava ali naquela transição, né, ensino médio já, faculdade, né, mas eu já, desde criança, né, eu já tinha aqueles insights, né, sempre, não tem jeito, né, a profissão sempre a criança ali já traz, seja um advogado que já gosta de mexer com papel e etc, e eu sempre fui uma criança criativa, né, eu sempre gostei de criar as coisas, né. E aquilo percorreu. Na verdade, eu ia fazer engenharia civil, porque eu me enxergava mais como uma arquiteta pedreirona do que como uma arquiteta mais designer, etc. E aí, né, em 2008 ainda tinha aquele tabu, né? Engenharia civil para mulher e etc. Estudando mais um pouquinho, eu falei, não, deixa eu fazer arquitetura, né? É uma área muito maravilhosa. Me formei em 2014, então, né, eu já tenho aí um tempo já de formada, né? E me especializei agora o ano passado em arquitetura da construção e perícia, né? Então, eu não trabalho em si só como designer, só como projeto em si, né? Eu atendo um público, né? Que vem desde a construção, sim, né? Do projeto em si da construção, né? O design de interiores, eu tenho uma equipe para cada nicho, né? E aí, meu foco hoje mesmo está sendo a parte de perícia, né? Eu tenho trabalhado bastante com isso, mas isso já vem desde pequena, né? Essa questão da arquitetura em si, e trabalhar com o público é maravilhoso, né? Desde pequena, aí, por volta dos meus 14 anos, os meus pais têm imobiliário em Guarulhos, né? Então, desde pequena eu sempre lidei com o público, né? Claro que não no nicho da arquitetura em si, no ramo imobiliário, atendendo um cliente, até preenchendo um documento aqui. Então, eu sempre tive essa questão com o público, né? Relacionamento com as pessoas. Exatamente. E a arquitetura também tem a ver com a parte da psicologia, né? Então, eu sempre fui uma pessoa analítica, né? Então, eu chego num espaço, é algo meu, eu já vejo que dá para melhorar, né? Então, tem a questão psicológica. Não é só um projeto, não é só uma perícia. É porque você traz o conforto. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma mente muito madura, muito equilibrada, porque já atendi casos onde eu precisei, de uma certa forma, né, trabalhar com o psicológico da pessoa. Porque, querendo ou não, um cliente já vem com o histórico, né? Então, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa que sempre ouviu, então sempre tive uma facilidade como ouvinte, como analítica, então tudo isso agrega, né? Basicamente isso. Legal, Andressa. E o que você tem hoje no escritório de diferencial? Eu tenho parcerias, né? Então, é um escritório de arquitetura que não é muito grande, mas dentro dele eu tenho diversos nichos onde eu posso atender a parte de perícia judicial, a arquitetura da construção. Eu tenho uma parte que trabalha só com design de interiores, né? Eu tenho uma outra parte que trabalha com topografia, com sondagem de solo. Então, nesses 10 anos de formação, a gente vai criando conexões, criando parcerias, né? Para a gente tornar ali um escritório mais completo, né? Então, desde a construção, fundação, topografia, até uma possível perícia, né? Se caso haja necessidade.
os móveis planejados, você também consegue ter essa parceria hoje? Sim, sim. A gente tem parcerias com lojas e também tem arquitetas parceiras que são especializadas ali no design de interiores, né? Que é um nicho mais à parte, é um nicho que requer um nível de detalhamento muito maior, né? Hoje em dia as pessoas acham que arquitetura é só comprar um móvel, né? Colocar um quadro na parede, colocar um spot ali para destacar, e não é. Não é. Então, assim, a arquitetura trabalha com o histórico da pessoa, trabalha com frequência, trabalha com psicológico. Então, tem que ter um nicho separado, né? Então, hoje, graças a Deus, eu consigo atender todas essas áreas. Legal, tanto pessoa física quanto jurídica. Pessoa física e jurídica. Muito bom. E o que você vê de desafio no seu segmento? Bom, eu vejo 2 desafios, né? O primeiro é a maternidade, né? Como sempre, né? Acredito que a maioria das empreendedoras do Brasil, né, lida com essa parte da maternidade, né? Então, eu sempre tive essa questão de ser mãe, então eu fui mãe muito cedo, né? Então, no primeiro semestre de faculdade, 5 meses depois eu já tive meu primeiro filho, né? E, querendo ou não, o empreendedorismo, ele requer muito de você, né? Ele requer um estudo, ele requer estratégia, né? Lidar com o público não é uma coisa tão fácil, porque, né, você tem que ser analítico, e né? dividir essas... Exatamente. Equilibrar os pratinhos. Exatamente. Você tem que ser madura o suficiente, né, para saber conciliar ali, ó, agora não é hora da gente conversar, vamos conversar em casa, etc. Então, assim, hoje em dia, a minha dificuldade, no caso, seria conciliar mesmo essa questão de família e casa, mas graças a Deus, né, eu tenho conseguido lidar bem com isso. Da parte técnica, eu não tenho nenhum desafio, assim, né. Obviamente que cada projeto é um mundo diferente, né? A gente não sai dando Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tem que entender ali a demanda do cliente, histórica, etc. Mas hoje o que mais pegou para mim até hoje é essa questão, né? De ser dona de casa, e querendo ou não, mãe também, e ali você tem, né, que ser empreendedora também, e etc. Sim, eu imagino. Realmente é uma dificuldade para todos que empreendem, né? Porque tem a vida profissional e pessoal. E aí o que nos resta é equilibrar aí todas essas partes. Exatamente. É isso, nós precisamos de um psicóloga, né? Mas é que eu vejo que nós, mulheres, a gente, apesar da gente ter várias demandas, a gente ainda consegue equilibrar. Só que às vezes a gente esquece muito pouco de nós, né? E a gente demanda muito pro outro, né? E às vezes a gente tem que saber ali, né, qual momento também que eu tenho que entrar em ação. Foi o que ela falou, também tive esse desafio, eu demorei ainda só os 40 anos que eu voltei, né, eu fiz a faculdade de administração de empresas e depois que os meus filhos estavam bem maiores, né, onde eu consegui respirar, que é aos 40 anos, mas isso você tem que ter coragem, porque tem gente que já fala, já cheguei 40 anos, eu não quero mais nada. Mas aí o sonho é maior, depende do que você quer. E entender é coragem. E pra, como ela falou, ser mãe, cuidar de casa, empreender, não é pra qualquer um não, tem que ser mulher. Tem que ter coragem. A ambição tem que estar na veia, né? E Andressa, uma curiosidade, tem alguma tendência para 2026 na sua área? Olha, a gente tá trabalhando bastante com minimalismo, né? Todo mundo agora quer algo mais minimalista, né? Algo mais neutro. Eu não sei se é por conta dessas interferências que a gente teve ao longo dos anos, né? Então, se a gente for parar para analisar e dar uns passeios, por exemplo, por São Paulo, a gente vai ver muito concreto, muito cinza, sabe? Muito marrom. Claro, são cores bonitas, mas o nosso cérebro, ela pode falar melhor, né? A gente vem da natureza, né? Então, tudo que é claro, tudo que é verde, né? Tudo que envolve, que traz uma frequência, né? Então, a tendência para 2026, ao meu ver hoje, ainda fica no minimalismo. Legal, muito bom saber. Obrigada por compartilhar. Bom, passando a falar para você, conta pra gente como iniciou sua trajetória pessoal. Eu tenho um pouquinho aí dessa ambição igual as meninas, né? Desde muito pequena. Eu assisti aquela novela que tinha a delegada, eu não lembro o nome dela, que ela andava no celular com aquele negócio que vai aqui na mão, não lembro o nome. E aí eu olhava pra ela e falava, eu quero ser delegada, igual ela. Porque eu quero fazer direito, e isso muito pequenininha.
E eu sempre vim de uma família muito humilde, né? E eu olhava assim, porque lá em casa nós somos em 5 meninas e 2 meninos. Tudo da mesma mãe e do mesmo pai, tá? E aí, família grande. É, bem grande. Fora os sobrinhos, né? E aí, o que aconteceu, né? Fui crescendo, desenvolvendo, sempre muito focada seja no ensino fundamental ali, ou no ensino médio. E aí, desde de 2013, entrei ali no meu ensino médio, já comecei a trabalhar também CLT, sempre na área jurídica, porque eu falava, não, eu preciso estar em foco com aquilo que eu vou fazer no meu futuro. Sempre no escritório, enfim, mas sempre ali, né? Atrás do computador e não conseguia ver o mundo lá fora. Chegou um momento ali em 2020, o qual eu já estava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade de Direito, para mim foi uma conquista muito grande também, né? Principalmente pelo histórico familiar, e aí você conquistar aquilo, aí você não sabe se você paga a faculdade ou se você ajuda em casa, então essa fase também é um pouco delicada. E aí fiquei um tempo na faculdade, tive um prazo aí de 2 anos também, que eu passei por esse ponto por questões financeiras mesmo, não consegui dar andamento, e aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu preciso voltar atrás. 2016, eu estava num escritório jurídico, fiquei ali até meados de 2020, foi quando eu vi uma oportunidade na Tributo Justo para estagiário na área tributária. E aí eu falei, nossa, eu vou largar do meu salário CLT, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, eu vou largar do meu salário CLT, eu tenho que ajudar minha mãe em casa, e agora o que eu vou fazer, né? Falei, eu vou dar um passo para trás para dar 2 para frente, porque eu sempre tive esse pensamento. E aí fui lá e fiz a entrevista com o Michel, eu lembro até hoje, um dos CEOs, e tava a doutora Júlia junto, ela é muito parecida com você, e ela sentada assim, olhando, ele me observando, e no final da entrevista ele falou assim, olha, nós analisamos mais 60 currículos e vamos ver, né? Nossa, eu saí de lá muito triste, porque eu gostei do lugar, era uma casinha assim, não eram nem 10 pessoas naquela época, né, meados de 2020. E aí, no final do dia, talvez eles nem sabem dessa história, eles vão ver depois, eu pedi pra minha irmã ligar lá e perguntar que horas fechava o escritório. E ela ligou, ela falou, ele fecha às 5h30. Deu 4h30, o Wellington, né, o doutor Wellington, dos sócios dele, me mandou mensagem falando que eu havia sido aprovada, quanto tempo eu precisava. E aí, depois de 10 dias, eu falei, preciso ensinar outra pessoa, por uma questão de caráter e transparência, né, onde eu tô hoje. A indiquei minha prima até para trabalhar lá no escritório. Depois de 10 dias entrei. Eu até brinquei com o pessoal da equipe semana passada, né, que foi carnaval. Eu falei, no meu carnaval de 2020, eu comecei a trabalhar 9 horas da manhã. Hoje vocês estão começando a trabalhar após o almoço, né, por questões de regras. E aí eles deram risada. Então, assim, já faz 6 anos que eu estou nessa trajetória com a Tributo. Nesse meio tempo, me formei também. E aí eu falava de compliance, falava de análise tributária, de gestão de passivo, de gestão tributária como um todo. Eu falei, mas para que eu chegue e converse com alguém sobre isso, eu preciso me formar. Então, eu fui buscar especialização. Depois eu fiz compliance pela FGV, fiz compliance... fiz gestão tributária e contábil pela Federal. Então, assim, são meios que me ajudaram muito na comunicação. Conheci muitas pessoas da área, isso é bem importante também. Então, é aquilo que a gente fala, né? Degrau por degrau. Hoje, estou aí na parte da gestão comercial da empresa como um todo. Então, como a gente atua a nível Brasil, eu estou vinculada com os parceiros, né? Que eu preciso virar uma chave para eu falar com os meus parceiros externos. Eu preciso virar uma chave para eu falar com o meu setor comercial interno. Além do setor de atendimento e saque da empresa, que eu atuo na parte de gestão também. Mas assim, hoje eu digo para vocês que eu tenho uma equipe maravilhosa, extremamente madura, a comunicação interna na empresa, nós somos em quase 100 pessoas. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito bacana em Curitiba. Até convido vocês lá a conhecer quando estiverem passando por lá, tomar um café, que eu adoro tomar um café e conversar. E assim, fui me adaptando ali conforme o tempo, foram surgindo oportunidades dentro da empresa. Entrei em 2020 como estagiária e hoje estou na parte de gestão comercial. Então, até recentemente nós contratamos o João, um dos estagiários. Agora ele já passou para a CLT, porque ele subiu de cargo, está nos ajudando aí na parte do SDR. Então, um dia ele olhou para mim e falou, eu quero ter... Se não ser igual você, ter no mínimo a tua trajetória. Então é muito bom ver que a gente incentiva as pessoas de forma positiva, sabe? Tanto na nossa história pessoal quanto profissional, porque uma coisa está linkada na outra, né? Muito bom. E quais são os diferenciais hoje que vocês têm? Como a gente atua na área tributária, a área tributária é muito complexa. E existem inúmeras consultorias aí a nível Brasil, né? Todo dia tem alguém batendo na porta e oferecendo trabalho. Então, lá em meados de 2016, antes disso, o Dr. Wellington, ele teve a ideia, né, de desenvolver essa parte de operação tributária, contando um pouquinho da história para linkar com os nossos diferenciais. E aí, nisso, ele já linkou com o Arnaldo, que era amigo dele, época de escola, desenvolvedor de software,
Pensa na conversa, o advogado e o desenvolvedor de TI. E nisso veio o Dr. Michel, né? E, que é o comercial. Então, essas três pessoas, o advogado, o comercial e o TI. Em negociação. Exatamente. Começaram a pensar em estratégias, desenvolveram um software internamente. Então, o nosso principal potencial e diferencial hoje dentro da Tributo é que nós temos um software próprio, onde ocorre toda a operação, além das 100 cabeças que nós temos lá para analisar linha a linha tudo que é feito. A gente entrega um cálculo que uma consultoria aí entregaria em 45 dias ou mais. A gente entrega em 72 horas ou 5 dias úteis no máximo. Então, inclusive, hoje nós viemos a São Paulo para apresentar para o cliente, além de uma recuperação que ele já fez conosco, né? Nós trouxemos outras 3 oportunidades. Então, a ideia é a gente sempre agregar para os clientes aí Brasil afora. Fora isso, a gente tem um contrato que estabelece uma análise. Depois que o cliente saiu da nossa base, por mais 5 anos, a gente fica fazendo um acompanhamento. Como eu já estou com 6 anos de casa, eu posso dizer que isso é um fato verídico, né? Isso acontece. Tem muitos clientes que finalizaram o contrato conosco e a gente sempre vai reciclando para que ele se mantenha na base. Então, além de uma oportunidade que é o nosso carro-chefe hoje, que é a parte previdenciária, a gente tem mais de 24 teses dentro do nosso portfólio. Então, a ideia é sempre vir para agregar para o empresário, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, né? Quando a gente fala de imposto aí, é algo assustador no nosso Brasil. E as mudanças que estão para acontecer. Exatamente. Então, assim, a mudança principalmente da reforma, a gente já vem sentindo ela. Até semana passada eu estava conversando com a Lauren, ela é uma das CEOs lá que está como diretora da empresa hoje, e a gente estava vendo uma questão de emissão de nota fiscal, e ela até comentou comigo, ela falou, a área da minha mãe já não está dando para emitir mais, porque o sistema está unificando de acordo com os municípios. E aí eu estava ajudando meu irmão, né, numa questão que fui perguntar para ela, pela parte contábil, e ela falou, olha, vai por esse lado, e realmente está tudo unificado, agora você emite a nota ali, a gente já está sentindo aos poucos essa mudança. Mas, assim, para 2026 a gente tem bastante oportunidade, se preparando já para 2027, até que informei para o cliente hoje, falei, ó, você tem essas oportunidades, você pode utilizar elas até dezembro, desde que você escriture elas, 2027 você pode usufruir à vontade. Mas, assim, é tudo uma questão de análise, sabe? Então, hoje a gente usa muito análise contábil, jurídica e além do software que nós temos internamente. Então, tem um corpo bem grande, bem inflado lá dentro, porque assim, não basta eu vender, eu preciso ter uma operação para entregar também. Você precisa do posto para poder apoiar esses empreendedores. E tem algum segmento específico que vocês atendem ou é geral? Olha, em relação ao regime tributário, hoje a gente atua muito forte na área do lucro real, né? Faturamento big aí das empresas. Lucro presumido a gente tem atuado também, não deixamos de atuar. Atuamos muito forte nessas 2 vertentes justamente por conta da área fiscal. Então, a área fiscal é o que está expandindo no momento, né? Principalmente porque a gente falou agora de reforma e é o que vai mexer ali no ano que vem. Então, os segmentos assim que eu digo que são segmentos cruciais para a gente analisar: indústrias, transportadoras, empresas de serviços, mas assim, farmácias, por exemplo. Então, a gente trabalhou muito com postos de combustíveis. Hoje a gente consegue extrair algumas oportunidades também. E é muito incrível. Quando você entra nessa área, você senta para tomar café no posto, você olha, isso aqui está sendo tributado. Isso aqui está acontecendo tal coisa. Então, a gente traz essas vertentes, sabe? Principalmente e são inúmeros fatores que às vezes o empresário ele não tem conhecimento. Principalmente pelo pagamento individual maior, que é aquilo que a gente sempre bate. Ou a gente não traz como um problema a parte contábil da empresa. Inclusive, nós temos uma célula de executivos dentro do Tributo Justo que só cuida da parte de contabilidades. Nós temos contabilidades hoje. Já é um baita diferencial. Que nos procuram para que a gente possa levar esse trabalho como um complemento. Porque é o que eu sempre falo, contabilidade tem prazos, entregas, tem ele, todo mês é repetitiva aquela técnica que eles precisam fazer. Então, a gente vem com o Tributo Justo, traz um complemento, sem contar que toda operação que nós fazemos no nosso CNPJ é de responsabilidade nossa. Então, isso é um ponto bem importante também, né? Porque eu não vou fechar um contrato com você para eu terceirizar o trabalho para sua contabilidade. Senão não faz nem sentido eu levar isso como um benefício para a empresa. Você entra como um apoio, né? Isso, junto exatamente. com a contabilidade. É o que eu sempre falo, né? A gente vai como um braço direito. Essa é a ideia. Legal, muito bom. E conta pra gente, o que você tem de mais de desafio no segmento? Olha, o nosso desafio é a legislação mudando constantemente, eu vejo isso. Tem algumas consultorias que falam que o maior impacto é a contabilidade, e eu não vejo contabilidade como maus olhos, tá?
porque o nosso trabalho é um trabalho conjunto, então é um trabalho que o contador faz as obrigações dele acessórias lá, faz as entregas mensais. Como a gente vem com um olhar muito crítico e analítico, jurídico, não só jurídico, mas como um complemento contábil, é através de regrinhas ali e análise de legislação que a gente consegue adaptar essas oportunidades. Então, hoje o nosso maior desafio é o próprio legislador e os nossos tribunais, que está cada dia mais difícil. E com a frequência, né, dessas Exatamente. informações alteradas, desses reajustes, e é uma vocês precisam mudança estudar. contínua, assim. Então, hoje, por exemplo, é de uma forma, amanhã pode ser outra, e a gente precisa se adaptar internamente nessa realidade como um todo, sabe? E é fácil essa comunicação dessas alterações? Olha, a comunicação hoje é via edital, e a gente tem um software que linka dentro da Receita Federal e traz essas atualizações, mas é aquilo que eu falei, não basta eu ter um software, porque a tecnologia IA não vai substituir ninguém. Sim, isso eu digo porque a nossa operação ocorre a análise através de software, mas eu tenho uma pessoa que está lá identificando a operação da empresa. Inclusive, a oportunidade que a gente foi levar hoje é porque eu precisava entender que deu um valor muito alto, muito considerável. Eu falei, não, a gente precisa entender a operação dessa empresa para ver se, de fato, eles contribuíram com isso em algum momento. E estava correto? E estava correto. Eu até perguntei ali para a contabilidade, olha, vocês tiveram essa operação, como que funciona? A gente conheceu a fábrica, a empresa como um todo. Então, essa conexão, esse relacionamento, assim, é o que eu amo fazer e contatar todo mundo, sabe? Mas voltando ao ponto ali de análise, todo dia tem uma coisa diferente. O software traz pra gente, aponta, e a gente analisa dentro das empresas o que pode ser enquadrado ou não. E sempre tem uma pessoa aí por trás disso para trazer essas oportunidades também. Legal. Você tem algum case de sucesso que consegue compartilhar com a gente? Tenho. Até trouxe isso para esse cliente, que foi uma transportadora, que nós fizemos uma análise aí da tese de PiscoFins e insumos no passado, tá? Ano passado ele recebeu mais de 4 milhões em conta, porque ele considerou, por exemplo, hoje a tese de PiscoFins e insumos, né, da parte fiscal das empresas, está muito voltada ao lucro real. Então, qual que é a ideia? Todo produto que é considerado com relevância e essencialidade para o processo produtivo da empresa, eu posso usufruir. E eu lembro que na época nós utilizamos a tese de diesel, porque a transportadora sem o diesel não funciona, né? Então, tem a questão do diesel, a depreciação. Então, tudo a gente analisa contabilmente, linkado com a legislação e verificando se essa empresa ela tem direito a essa oportunidade. Então, ela recebeu aí 4 milhões em contas, mas a gente está falando de uma conta grande, mas tem empresa aí que a gente pode recuperar 1 milhão, 500 mil, 200 mil. Então, é aquilo que eu falo, a transportadora, ela tem uma operação diferente da indústria. Então, cada coisa é uma coisa. Então, a gente analisa isso. Então, a gente analisa cada quadrado ali no seu devido lugar, sabe? Muito bom. E você conhecendo a história das outras duas convidadas que estão com a gente no podcast, como você consegue ajudá-las? Olha, eu vejo que elas também conseguem me ajudar. Esse é um mundo bem importante. Falando um pouco de psicologia, a gente tem hoje adaptado a psicologia dentro da empresa como uma cultura, tá? Então, a gente faz uma análise ali, porque é aquilo que eu falo. Hoje eu também preciso contratar, preciso fazer entrevista. A parte cultural das pessoas, a gente não consegue adaptar porque é uma essência. Ou talvez você concorde comigo. A técnica, ela é ensinável. Então, a Tributo Justo, ela tem uma regra hoje, que a técnica nós ensinamos, vamos sentar aqui, você tem interesse de aprender, você tem ambição, você quer ganhar dinheiro, né? Vamos falar de comercial, porque comercial é comissão, é venda, enfim, fazer acontecer. E aí, a gente senta do lado da pessoa, ensina, mas a cultura, a gente analisa muito isso, tá? A gente manda lá pro nosso psicólogo também analisar esses currículos, porque é de extrema importância. A gente vê aí o histórico da pessoa, porque a gente também precisa identificar quem que vai estar levando o nosso nome no mercado, sabe? E a parte também da arquitetura, a gente tem a empresa Locana, que é vinculada também a Tributo Justo, que é um dos sócios. A área de construção civil é uma área que também pode haver recuperação tributária, de retenções da nota. Então, não vou entrar na parte técnica, etc, bastante coisa. Mas, assim, é uma área que pode ter bastante oportunidade também, tá? Então, por exemplo, hoje eu já estava pensando aqui, posso indicar ela para os sócios da empresa, levando essa parte de arquitetura ou para outros clientes que estão na nossa base, porque os clientes, assim como nós prospectamos os clientes, eles também sempre nos procuram, sabe? Então, eu falo, toda oportunidade ela se linka, desde que a pessoa tenha esse relacionamento. Esse olhar de poder ajudar. É um olhar de apoio mesmo, né? Não precisa ter, de fato, o conhecimento técnico. É o que eu falo, o comercial a gente aprende diariamente. Então, às vezes, eu pego uma pessoa no comercial ali, ela está extremamente cru. Ou uma pessoa que vendia pneu, hoje ela está vendendo tributário. Então, você olha para ela e fala, nossa, essa pessoa, ela tem a melhor especialização do mundo. Não, ela aprendeu no dia a dia,
ali do lado, participando de reuniões. Então, eu sou muito isso. Eu procuro trazer a equipe para o meu lado para que eles tenham esse desenvolvimento, assim como eu tive também, né? Como eu falei, eu não aprendi o comercial na faculdade. Eu aprendi com os meus parceiros em reuniões, eu aprendi, o Michel levava muito eu para as reuniões. Exatamente. Tudo a gente aprende no dia a dia, se aperfeiçoa. Até você citou uma questão de que os filhos eles vão se adaptando conforme o mundo vai, enfim, mudando. E eu falo, né, nossos pais colocaram a gente no mundo e o mundo era de um jeito naquela época. Hoje é totalmente diferente. E assim como você com seus filhos. Hoje é de um jeito, vai chegar quando eles tiverem 18 anos, as coisas mudaram completamente, né? Então, as coisas elas mudam constantemente e a gente precisa estar em alerta. Se adaptar com todas essas mudanças, que a única certeza que a gente tem são as mudanças. Exatamente. É bem delicado. Esse ponto é bem delicado. A adaptação em si, a adaptação já é algo delicado, né? Sim, exatamente. Mas muito bom. E para finalizar com você, deixa seus canais de comunicação para quem está assistindo. Legal. Então, o nosso Instagram é @tributojusto, tá? Tem o nosso site tributojusto.com.br e o contato, a gente pode estar utilizando o meu contato comercial aí, que é o 419-9577-2857. A nossa matriz hoje é em Curitiba, né? O prédio mais conhecido como o Prédio do Leão, lá em Curitiba, na Carlos de Carvalho. Quero conhecer. É bem bonito. Eu esqueci o nome daquele boi que as pessoas vão lá pros States e colocam a mão, sabe? Que dá sorte. E aí a gente tem lá, a gente tem na entrada do prédio, então é bem legal. O pessoal vai lá e tira foto. Então a gente está sempre aberto a receber as pessoas de forma presencial. Óbvio que muitas agendas ocorrem de forma online, mas assim, as portas estão abertas para quem quiser ir lá conhecer um pouquinho do nosso trabalho também. A gente está à disposição aí. Muito bom. Obrigada por ter participado. Ô Vivi, deixa pra gente os canais de comunicação, tá bom? Aí você pode olhar direto pra câmera. Bom, o meu canal de comunicação é o meu Instagram, que é viviane.neuropp, né? Viviane.sequeira neuropp. O meu consultório fica ali na Avenida Salgado Filho, em frente ao Rondão, é bem facinho ali no Bosque Maia. E tem o meu telefone também, que é o meu WhatsApp, que é o 951-338650. Muito bom, obrigada. Andressa, sua vez, pode deixar os canais de comunicação. Bom, hoje a gente atende via Instagram, né, que é o @inconarc construção. Tem também o meu contato pessoal, né, que é o 11989217328 e também tem o endereço para atendimento físico, que é a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 414. Arrasou. Obrigada. Sim. Bom, estamos caminhando para a reta final dessa edição. Espero que vocês tenham gostado de participar e contar um pouquinho sobre o conhecimento e o diferencial que vocês têm. Muito obrigada pela participação. A todos que assistiram, é muito importante ter esse conhecimento, porque agrega, né, em valor mesmo para a empresa, para você como pessoa física. E até a próxima edição.